Então, qual é o melhor momento para você diferenciar a ambivalência de uma dissociação? Eu diria que você tem que começar a fazer isso desde o primeiro contato com o paciente. Você tem que dominar as estruturas da personalidade, e quando você domina as estruturas da personalidade, os quadros clínicos, as 5 estruturas da psicanálise contemporânea, você vai dominar os fenômenos mentais, os mecanismos de defesa. E ao fazer isso, desde a primeira sessão, você tem que se colocar naquele lugar de alguém que vai sair daquela sessão com uma hipótese de quem é que está o paciente que está ali na frente. Você não precisa sair com o diagnóstico fechado, mas você tem que levantar hipóteses. Você não pode sair da primeira sessão sem uma hipótese de quem é o sujeito que está ali na sua frente. O paciente precisa disso de você e você precisa disso para desenvolver o seu trabalho. Não existe trabalho psicanalítico sem um diagnóstico bem feito. Você precisa levantar uma hipótese de quem é o paciente que está ali na frente. Ah, Leonardo, mas aí eu estou recém começando, nem tenho pacientes ainda, como é que eu vou fazer isso? Olha, o diagnóstico é fundamental, porque para poder ajudar um paciente, o que é o diagnóstico, afinal de contas? É você saber qual é o problema que a pessoa está passando, não é verdade? Qual é a dificuldade dela? Se você não faz o diagnóstico, como é que você vai tratar a pessoa? Ela vai ficar, você vai tratar como? Que base você vai ter para tratar? Você se dá conta que fica algo muito no ar, muito supérfluo, muito genérico? Não é possível você fazer isso. Aí você vai ficar falando sobre os problemas da semana do paciente, sobre a história atual do paciente, ou vai querer falar do passado do paciente, sem saber se é isso que o paciente está precisando de você naquele momento. Porque não é porque a gente trabalha com psicanálise que a gente tem que, por exemplo, ir ficar mexendo na infância do paciente. Isso depende muito do quadro do paciente. Muitas vezes a gente tem que começar o trabalho de outro ponto de vista, de outro lugar. Mas para saber qual é esse outro lugar, para saber como fazer isso, a gente precisa fazer um bom diagnóstico. Por exemplo, é muito comum confundir quadros dissociativos mais graves, onde o paciente tem, por exemplo, um núcleo melancólico psicótico, com defesas obsessivas bastante rígidas, com um quadro neurótico. Porque, e aí se confunde a dissociação com a ambivalência. Por quê? Justamente porque fica se olhando somente os sintomas obsessivos. Mas os sintomas obsessivos não é, por si só, um sinônimo de neurose. Eles podem estar encobrindo um quadro regressivo mais grave. Mas você tem que saber como identificar isso, por exemplo, diferenciando a dissociação da ambivalência. Se você confunde a dissociação com uma ambivalência, você facilmente vai achar que o paciente é neurótico quando ele não é. Ou vice-versa. E aí você vai começar a tratar o paciente com um certo tipo de abordagem que não deveria. Você pode ser muito flexível com o paciente, quando, por exemplo, deveria ser mais firme no set, mais firme mesmo, manter rigidamente o set e o enquadre para ter ele na mão, porque o paciente está testando você e manipulando você através da contratransferência. E se você não discrimina esses fenômenos, você não vai fazer um diagnóstico correto. E ao não fazer um diagnóstico correto, você vai permitir situações que o paciente comande a terapia muito mais do que ele deveria comandar. E ele vai manipular você. E ele não vai se beneficiar com o tratamento. E às vezes são aqueles pacientes que vêm corretamente,
que aparecem em todas as sessões, que são pontuais, que são o que o Karl Abraham chamava de pacientes pseudo-colaboradores, mas a terapia não evolui. Você faz de conta que está fazendo terapia sem se dar conta, e o paciente faz de conta que está se tratando. Onde é que os profissionais mais erram em relação a essa questão? É justamente não saírem da primeira sessão com uma hipótese diagnóstica de quem é o paciente. Né? E depois não analisarem essa primeira sessão, não olharem para essa primeira sessão com atenção, né, observarem, fazerem uma dialogada, onde fazem uma primeira supervisão individual, onde veem o que o paciente disse, como ele disse, não só o que ele disse, mas como ele disse. E eu tenho um instrumento que facilita muito isso, que é o mapa do paciente, que ajuda muito a visualizar todas as situações que o paciente, os aspectos da personalidade do paciente, para você poder fazer um diagnóstico com precisão. E os colegas erram muito nesse ponto. Muitos nem se preocupam em sair da primeira sessão com uma hipótese diagnóstica do paciente. E aí o tratamento ele está fadado a ser um tratamento meia boca, um tratamento genérico, um tratamento que não vai levar a grandes resultados.